Oi, tudo bem? Bom, eu sou Gustavo, sou empreendedor e estou nessa jornada de ajudar outros empreendedores a conseguirem formatar e melhorar a organização das suas empresas, deixar elas prontas para trazerem um investidor para dentro de casa. Por que isso? Porque nessa jornada de você começar uma empresa ou pegar uma empresa que está num estágio inicial e levar para um patamar de crescimento, a vinda do investidor pode fazer toda a diferença para você, tanto do lado financeiro, óbvio, o mais óbvio, mas principalmente na parte mais estratégica, na parte de experiência que esse investidor vai trazer e na ajuda que ele vai te dar para futuros novos investidores e até para futuros fundos de investimento que vão acabar se interessando pela sua empresa, se ela estiver mostrando algumas características de estar bem estruturada, de estar preparada para o crescimento, de oferecer um serviço ou um produto diferenciado que tem poder de escala. Tudo isso somado faz investidores se interessarem pelo seu negócio. Mas hoje eu queria falar sobre um aspecto muito importante dessa busca do investidor, que é o famoso pitch. O que é o pitch? É o discurso de venda que você vai ter que estar bem preparado para vender efetivamente a sua empresa ou a sua ideia, se ela ainda não existir, para um investidor. E existe uma série de técnicas, existe uma série de dicas que você deveria seguir para ter esse pitch bem preparado. Então, o pitch nada mais é do que uma apresentação curta que você precisa passar para a pessoa que está te ouvindo, principalmente a curiosidade dela querer se aprofundar mais e saber mais sobre aquela ideia que você está vendendo para ela. Mas o conceito básico que existe por trás é que você precisa manter manter em alto nível a atenção dessa sua audiência. Quanto menos você for direto, claro e gerar curiosidade, menos você vai ter atenção da sua plateia. E isso faz com que o interesse pelo aquilo que você está vendendo diminua. Então existem técnicas para fazer com que você gere atenção, para que você gere curiosidade da sua plateia. A primeira coisa que você precisa fazer é iniciar com uma informação impactante, que gere curiosidade futura, que a gente vai chamar mais na frente de ancoragem. Como é que você ancora esse pitch? Então o pitch ele tem uma estruturação, tem um começo, tem um meio e tem um final. E a gente vai falar um pouquinho aqui de como estruturar isso para você treinar e conseguir realmente ser muito assertivo na hora de fazer um pitch. Eu passei por várias e várias experiências de apresentar o meu negócio para investidores. Em toda essa jornada de 8 anos empreendendo, eu tive que passar por essa situação por diversas vezes. Seja para um investidor mais pessoa física, menos profissionalizado, seja para um grupo grande de investidores de um grande fundo de investimento, ou para uma grande empresa que mostrou interesse em fazer alguma parceria ou até fazer uma aquisição. Então eu passei por todos esses processos de aprender a apresentar a minha empresa. Eu tive várias falhas que eu cometi, eu tive vários aprendizados, muitos feedbacks e muitos acertos. E eu queria justamente resumir tudo isso para você que está em busca de um investidor ou que está pensando em organizar a sua empresa para trazer um investidor para o seu negócio. Então a primeira coisa que a gente precisa ter muito claro, primeira coisa é, se você não tiver um pitch bem treinado, bem ensaiado e muito automático na sua cabeça, a chance é que você não vai mostrar a segurança que você precisa ter para poder atrair esse investidor. O investidor ele está em busca de brilho no olho, de confiança, de assertividade. E isso você consegue praticando, não tem jeito. A primeira vez que você vai apresentar vai ser totalmente diferente da terceira, da 10ª ou da 20ª vez. E provavelmente, com muita certeza, cada vez que você fizer essa apresentação, você vai melhorar o seu discurso, você vai melhorar a sua argumentação, a sua segurança, a maneira de apresentar. Por isso que é tão importante que você apresente muitas vezes, nem que seja treinando na frente do espelho. Mas o principal erro que eu vejo colegas empreendedores fazendo é se preparar todo para apresentar um super plano,
se debruçando muito nas planilhas, nos PowerPoints, nos conceitos, no funcionamento do produto ou do serviço, e chegar na frente do investidor e não ter o flow da apresentação muito claro, né? Vamos dizer, a historinha da apresentação muito clara na cabeça, e se confundir na hora de começar a explicar. É natural que você fique nervoso. Todo mundo, não tem como negar, fica nervoso nesse momento de ter que apresentar, geralmente num curto espaço de tempo e geralmente para uma banca de pessoas, né? Dificilmente você vai estar sentado só na frente de uma pessoa. E são pessoas inteligentes, são pessoas vividas. Na grande maioria dos casos, os investidores já tiveram outras experiências e já viram muitas apresentações assim como a sua. Então é natural que você fique nervoso. E é natural que você se perca, principalmente no começo. Então não incorra nesse erro de ir para a apresentação e treinar ela pela primeira vez na frente ali do jogo real. Faça esse exercício, nem que seja treinando em casa, apresentando para um amigo, para o seu sócio ou para os seus colaboradores, antes de ir direto para o campo de batalha. Esse é o primeiro ponto. Só que antes disso, você tem que entender que existem vários tipos de apresentação. Existe aquela apresentação que os americanos chamam de elevator speech, que é o quê? É uma apresentação que você faria num elevador, ou seja, quantos segundos ou um minuto, alguns segundos você tem dentro de um elevador junto com alguma pessoa. Eles usam esse termo porque seria o pitch mais curto que você teria que ter preparado na ponta da língua, caso você encontre com uma pessoa que você sabe que é um potencial investidor, mas que você ainda não conseguiu outra maneira de marcar uma reunião. Isso vai acontecer algumas vezes. Isso vai acontecer na saída de algum evento, isso vai acontecer hoje em dia que está todo mundo mais em quarentena, em algum Zoom que você vai fazer com um grupo de pessoas e eventualmente um deles ali vai se interessar. Qualquer situação que você possa imaginar, que você encontre o potencial investidor, mas ele vai estar na correria e você vai ter só alguns minutos ou segundos para apresentar, você tem que ter preparado esse tipo de discurso. Isso é um extremo. E o outro extremo seria um investidor já todo mais interessado e ceder do espaço da agenda dele algo em torno de 1 hora para você apresentar, com todos os detalhes e estar muito pronto para responder várias perguntas. Então a primeira coisa que você deve fazer é ter claro que você vai treinar muito e saber que tipo de discurso você vai ter que estar preparado para fazer, para qual tipo de situação que você vai enfrentar. Se você estiver muito bem treinado na situação onde você vai ter 1 hora disponível, não quer dizer que você vai conseguir resumir esse discurso para 30 segundos ou 1 minuto. Eu acho que a maior dificuldade que nós empreendedores temos, principalmente no começo, é conseguir o poder da síntese, é conseguir reduzir essa nossa grande ideia, ou nossa grande sacada, ou o que vai fazer a diferença, para um conceito mais simples, mais resumido, mais direto ao ponto, mais racional, que chame a atenção da pessoa que está ouvindo. Então treine muito bem a apresentação, que vai mais ou menos levar 1 hora, mas tenha sempre em mente que é super importante você fazer esse discurso curto também. E um segredo, mesmo que você vá fazer a apresentação que vai demorar muito tempo, se você começar a apresentação dando um resumo do que você vai apresentar, que vai ser muito parecido com o seu elevator pitch, você já sai na dianteira, porque a pessoa vai conseguir enxergar nos primeiros poucos segundos ou nos primeiros poucos minutos um quadro geral da sua grande ideia, da sua grande sacada, e isso vai dar curiosidade para ele querer saber mais e manter a atenção durante o resto da apresentação. Lembra que você está numa corrida, você está concorrendo com outros candidatos. Esse investidor ele vê centenas de planos de negócio, de apresentações de negócio por mês, às vezes até mais do que centenas. E o trabalho dele é conseguir identificar, dentro desse volume enorme de apresentações que ele enxerga e que ele é apresentado, traços de ideias ou de empreendedores ou de negócios que chamem a atenção dele. Então, uma apresentação bem preparada
faz sim, pode fazer a diferença entre você estar nos primeiros lugares dessa corrida ou ser colocado para trás e não passar nesse funil que, na verdade, filtra os empreendedores dentro da cabeça dos investidores. Ele vai ter um processo de funil muito parecido com um processo de venda, né? Quando a gente vai vender algo, a gente não pega primeiro os potenciais clientes e vai afunilando até chegar no final aquele cliente que vai comprar efetivamente o nosso produto. No mundo do investimento para empreendedores, isso não é diferente. Você primeiro entra dentro do funil desse investidor de uma forma muito fria, ele não te conhece, ele nunca ouviu falar da sua ideia, ele não tem informação nenhuma. Então, quanto mais conciso, quanto mais bem preparado você tiver, quanto mais seguro você tiver, você vai conseguir passar nesse funil e finalmente chegar lá na fase de negociação, na fase de assinatura do contrato, que é o nosso grande objetivo. Então esteja bem preparado. A segunda dica para você ter uma boa apresentação é você prestar muita atenção logo nos primeiros minutos. Geralmente, pelo nervosismo e pela ansiedade que nós empreendedores nos encontramos nessa situação, nós temos a tendência de falar demais e de detalhar às vezes demais, porque obviamente se a gente está apaixonado por aquela ideia, por esse negócio que a gente começou, a gente tem a tendência de se empolgar além da conta. Esses primeiros segundos, primeiros minutos, é muito importante que você deixe muito claro o que o seu negócio faz e, se possível, qual é o grande diferencial que você está trazendo para o mercado. A gente tem a tendência de contar nossa história de vida, de fazer toda uma introdução muito longa até chegar nesse ponto específico de falar que tipo de negócio que eu tenho e o que é o meu principal diferencial em relação ao que existe hoje de opção para esse consumidor. Essa introdução, nem que depois você pule para contar a sua história, vai fazer com que a atenção da sua audiência, dos seus investidores, pare e comece a prestar atenção no que você está falando. Você, quando começa muito extensamente contar detalhes da sua vida, de como você chegou até esse momento de empreender, que muitas vezes é interessante, mas colocada no lugar errado, vai simplesmente fazer com que a sua audiência se disperse. E isso é a última coisa que você quer. No momento que você perceber, e aí outra dica, terceira dica, começar a ter feedback da linguagem corporal que a sua audiência vai demonstrar no meio da apresentação. Se você perceber que a sua audiência começou a buscar o celular, começou a olhar no laptop, começou a se distrair pelos olhares e pela própria forma de comportamento corporal mesmo, físico, você tem que estar muito atento para esses sinais e jogar alguma isca para voltar a atenção para você. Nem que você interrompa e faça a seguinte pergunta: gente, está tudo claro? Vocês estão entendendo por onde que eu estou indo? Algum tipo de informação impactante desse jeito para você voltar a atenção para o seu discurso. Lembre, a gente tem a tendência de continuar entrando nos detalhes e esquecer um pouco dessa atenção que a gente pode entender que a nossa audiência está nos dando ou não, dependendo da forma como eles estão se comportando. Então, antes de contar toda a sua história de vida, vamos lá. Qual que é o seu negócio, em que business que você está e por que você tem um grande diferencial? Por que a sua ideia ela é tão diferente do que existe no mercado? Só que isso você vai ter que tentar fazer um exercício enorme de resumir para, se possível, uma frase. Qual que é o seu grande diferencial? Que dor você resolve do seu cliente? Que dor que existe, que é real, comprovada, argumentada, em uma frase que você está trazendo para o mercado com uma solução inovadora que ninguém nunca viu antes, ou que já existe, mas que você está melhorando, ou que já existe e você está trazendo num formato de negócio, num modelo de negócio diferente. Se você fizer bem feito isso, você vai ancorar a sua apresentação. O que significa ancorar? Você vai conseguir colocar um marco inicial que vai gerar curiosidade para o seu público querer assistir o restante. Essa âncora é muito importante. Logo no começo você vai perceber se você ancorou bem ou não.
E isso aconteceu comigo uma vez, né? Eu sabia que eu tinha que ancorar e eu percebi que eu não ancorei bem. Eu percebi que a audiência começou a se dispersar, começou a ter conversa paralela e eu não tive a capacidade de parar e resgatar a atenção. Então eu fui conseguir fazer isso só lá mais ou menos meia hora depois que eu já tinha começado. E isso colocou em risco toda a minha apresentação. Então, se você conseguir perceber que você não ancorou bem logo no começo, pede desculpa, fala, gente, peraí, deixa eu resumir aqui o que eu estou querendo dizer. Eu acho que não ficou bem claro. Só uma frase como essa, sendo o mais transparente e sincero possível, e eles sabem que você está nervoso, então você tem essa liberdade de usar isso em seu favor, usa o problema para criar uma solução para você. Então, gente, peraí, eu estou um pouco nervoso aqui, vocês podem imaginar, esse é um negócio da minha vida. Deixa eu só tentar resumir de novo aqui, que eu acho que eu estou um pouco dando muito detalhe. Vamos lá. E aí coloca aquela frase que você treinou de forma concisa, direta, e pergunta se a plateia entendeu. Sinta a reação. Tenta sempre fazer uma apresentação que é uma apresentação de duas mãos. Não é só uma atitude professoral que você está lá no palanque contando uma hora de discurso para no final você ver que tudo aquilo que você falou não estava conectando com a sua audiência. Vai fazendo testes ao longo desse discurso para perceber se a audiência está em sintonia com você. Muitas vezes isso vai colocar em risco toda a sua linha de raciocínio. Então o que você vai fazer? Outra dica aqui. Se você colocou essa ferramenta, né, que eu estou chamando aqui de chamar a audiência para interagir com você e essa interação te atrapalha no pensamento, por exemplo, ele pode vir com uma pergunta que você estava preparando para falar desse assunto específico da pergunta dele lá no final da apresentação. Se ele te interrompeu, se no momento que você abrir para perguntas, logo no começo ou a interação, ele vier com algo que está lá na frente e você sabe que isso vai te atrapalhar, não tem problema você falar, olha, eu prefiro responder isso daqui a pouco porque eu vou cobrir esse ponto que você está falando. Mas é interessante essa sua pergunta porque ela faz parte realmente aqui do meu discurso, que seja. Então também não se sinta acuado a ponto de ter que simplesmente só ser uma pessoa reativa, só trabalhar na defesa, né, no contra, na resposta. Seja também seguro a ponto de falar, olha, espera um pouquinho, isso aqui eu vou tocar nesse ponto, eu só queria saber se do que eu coloquei até agora, se tem alguma dúvida e tal. Então você começa também a organizar a forma que você vai apresentar e, de quebra, você vai passando algumas mensagens subliminares para a sua plateia que você é uma pessoa determinada, que você sabe o que está fazendo, porque não se iluda. No momento que eles estão assistindo essa apresentação, o seu investidor também está te avaliando, às vezes até de forma inconsciente no cérebro dele, pensando em situações futuras onde você vai estar se encaixando, por exemplo, em negociação com fornecedores. E ele vai perceber isso. Essa é uma pessoa que tem uma firmeza na sua colocação, que sabe pausar e sabe debater bem e terminar um raciocínio, ou é uma pessoa que fica muito na defensiva e no momento de uma negociação provavelmente não vai conseguir conduzir isso muito bem. Então, ancorar o seu início da apresentação é muito importante. Isso vai te dar uma vantagem muito grande, porque uma vez ancorado, ou seja, uma vez plantada essa sementinha da curiosidade logo no começo do discurso, você vai ter muito mais atenção da sua audiência, dos seus investidores, até o final da apresentação. Bom, vamos fazer um exercício para ver se você consegue preparar e treinar essa parte inicial de ancorar a apresentação. Faz o seguinte, pega um cronômetro, pega o seu celular, marca lá um timer e marca 60 segundos, 1 minuto. Simula uma situação com seus sócios, seus colaboradores, sua esposa, quem quer que seja, senta na frente deles e em 1 minuto passa essa principal ideia de qual é o negócio que você está inserido e qual é a grande diferenciação que você está trazendo com esse negócio para o mercado. Depois que der 1 minuto, para e pede para quem está te assistindo anotar numa folha de papel, em uma frase, o que o seu negócio faz e qual que é o seu diferencial. E aí compara o que essas pessoas escreveram
com de fato qual era a mensagem que você queria passar. Você vai se surpreender como essa informação vai estar muitas vezes divergente. E com base nisso você vai refazer o seu discurso de 1 minuto até que você consiga chegar na excelência de, terminado 1 minuto, as frases que você vai coletar sejam muito parecidas ou muito próximas com a ideia central que você quer passar. Faz esse exercício que vale a pena. Acredite ou não, a maioria de nós empreendedores, no momento que a gente está na frente dos investidores fazendo pitch, a gente acredita que a melhor forma de iniciar a apresentação é contando a nossa autobiografia, com detalhes de como que a gente chegou lá. Na verdade, isso não funciona. O que melhor funciona sim é, logo que eu começo, dizer que business que eu estou, o que que eu faço e por que que eu faço isso. E aí sim partir para frente. Por exemplo, eu vendo software. Eu estou no business de alimentação saudável. Outra dica é o seguinte, vai ter uma pessoinha, um anãozinho que vai te acompanhar nessas apresentações, de verdade. Ele vai estar no seu ombro, é um anãozinho imaginário, e você vai ter que lembrar dele sempre, porque ele vai fazer a seguinte pergunta para você, so what? Ou seja, e daí? Toda vez que você terminar uma frase ou um conceito, lembre dele te perguntando, e daí? Ou seja, que consequência isso tem? Que relevância isso tem para mim que estou te ouvindo e quero colocar o meu dinheiro na sua empresa? E logo em seguida, de você lembrar de fazer essa pergunta, o anãozinho vai estar te perguntando, ele vai te falar o seguinte, por exemplo. Então, e daí, seguido de por exemplo, vai ser a forma mais poderosa que você vai ter de conseguir ancorar durante a apresentação a atenção da sua audiência. Porque não tem nada mais poderoso do que exemplos práticos para explicar a teoria que você acabou de discursar. Então, se você coloca uma ideia muito abstrata e começa a discorrer as consequências dessa ideia abstrata, a chance das pessoas perderem a sua atenção é muito grande. Já quando você pega e fala, por exemplo, e aqui conta uma situação real que aconteceu, se possível, dentro do seu business, ou se o seu business ainda está numa fase muito inicial, conta uma situação real que você viveu na vida anterior a esse seu business ou que você teve na frente de potenciais consumidores, conversando com eles. Enfim, acha exemplos práticos, só que não tenta descobrir isso no momento que você vai apresentar. Isso é parte da sua lição de casa que você vai treinar quando você estiver na frente do espelho ou com outras pessoas fazendo o seu discurso. O seu pitch tem que estar recheado de exemplos práticos. E assim sim você vai conseguir ligar um ponto no outro e garantir que a sua audiência entenda qual que é a mensagem que você está querendo passar. E depois do exemplo, você pode até esperar a reação dos seus investidores potenciais e entender se eles tiveram dúvidas sobre isso. É uma ótima maneira também de fazer essa conversa ficar mais interativa. Por exemplo, vou fazer isso agora aqui, contando um caso real. Então eu estou numa apresentação para um investidor meu e faço a seguinte afirmação. No meu board, no meu conselho, eu tenho uma pessoa que é famosa, que é uma pessoa muito conhecida no meio da comunicação. E de fato, na minha empresa tinha um dos sócios, um investidor, era uma pessoa bastante conhecida e tinha muitos contatos. Então, se eu estivesse agora fazendo a apresentação para novos investidores, eu falaria o seguinte, no meu conselho tem um dos investidores que é essa pessoa tal e tal, que é uma celebridade no meio da comunicação, e aí o homenzinho viraria e perguntaria, e daí? E para responder a pergunta do e daí, eu diria o seguinte, e isso faz com que nós tenhamos muitas portas abertas em várias áreas desse meio onde ele atua. Respondi o e daí. Aí vem a segunda. Por exemplo, e aí conta um caso real de alguém, por exemplo, no início do ano nós tivemos uma matéria enorme na revista da Gol, isso é um caso real agora que eu estou contando, que mostrou a nossa história da nossa empresa e teve uma divulgação enorme com uma repercussão muito grande que veio justamente desse contato que essa pessoa tinha. Bom, é bem diferente de eu falar, no meu conselho existe uma celebridade e continuar discursando sobre a minha empresa, versus eu falar qual a implicação que isso tem
e um exemplo prático para as pessoas concretizarem na cabeça delas que aquilo de fato é uma vantagem competitiva do meu negócio. Outro exemplo que acontece muito, principalmente no mundo da tecnologia. Nós, empreendedores, temos a tendência de valorizar muito a parte dos benefícios do nosso produto, ou do nosso serviço, ou do nosso software, né? Falando que ele tem uma memória com capacidade 5 vezes e XYZ. Para e pergunta, e daí? E daí que a grande maioria das pessoas estão em busca de memórias maiores. Por exemplo, semana passada nós estivemos lá na frente de um cliente grande corporativo e ele conseguiu entender que essa memória fez toda a diferença para poder prover para os seus funcionários, por exemplo, o serviço XYZ. Então você ancorou de novo o seu discurso com o pé no chão, na vida real, numa coisa que está acontecendo no dia a dia e não simplesmente jogando conceitos vagos que sim estão de acordo com o seu pitch, com o seu business plan, muito bonitinho. Mas, na vida real, acaba às vezes dispersando muito essa atenção da sua audiência. Ou seja, o que eu estou querendo passar aqui para vocês é um pouco de uma maneira mais vida real da gente aprender a fazer esse trabalho de atração do nosso investidor, que existe sim toda uma teoria de cursos, quem fez faculdade viu toda essa teoria, nos livros está lá, mas eu estou querendo dar um pouco o aspecto aqui dos pontos mais sensíveis que acontecem na vida real, na vida prática de quem passou por isso e entendeu na pele a consequência que esses erros trazem. Muitas vezes um pequeno preparo como esse pode fazer toda a diferença para você sair de uma reunião com uma próxima reunião agendada, que é um sinal muito grande de que houve um interesse, que tem chance de você fechar esse negócio. Bom, vamos lá. Outras dicas que acontecem durante um pitch. A maioria de nós empreendedores, principalmente no começo, quando a gente está começando esse processo, comete um outro erro que é bastante grave, que é achar que a coisa mais importante durante essa apresentação é simplesmente vender uma boa ideia. Quando, na verdade, uma das coisas mais importantes é você fazer uma lição de casa antes da apresentação para simplesmente conhecer a sua audiência. Quem são esses investidores? O que eles pensam? Em que outras empresas eles já investiram? Se é um fundo de investimento, qual que é a tese desse fundo? A maioria dos grandes fundos e a maioria dos investidores, em geral, tem uma tese de investimento. Tem gente que só investe em empresas que, por algum motivo, tem algum viés de proteção da natureza. E aí você vai trazer um business que não toca nesse assunto, você não fez a lição de casa de conseguir fazer um discurso que tem sintonia com quem está ouvindo o seu discurso. Isso é tão básico, mas às vezes tão esquecido, que é importante a gente ressaltar. Às vezes o óbvio está na nossa frente e a gente acaba passando por cima porque são tantas coisas para a gente pensar que a gente não vai diretamente no óbvio. E hoje em dia a coisa mais fácil que tem é você conseguir informação sobre outras pessoas. Né? Vai no LinkedIn, vai no Google, vai no site da empresa, busca informação sobre esse potencial investidor, seja com seu contato de pessoas que te levaram até ele, seja através de outros meios que você achar. Mas não fica sem fazer uma lição de casa, que é conhecer melhor a sua audiência antes de dar a cara para bater, sem ter feito essa óbvia lição de casa. Quer ver uma forma de você se diferenciar da maioria dos outros empreendedores? Antes da reunião acontecer, geralmente tem alguma pessoa que te apresentou para esse investidor ou você fez, enfim, um contato direto. Mas a grande dica é você mandar uma listinha com algumas perguntas prévias à reunião. Por exemplo, o que te deixou atraído na nossa empresa que fez com que você quisesse fazer a reunião? Uma pergunta que pode te ajudar muito. Geralmente os investidores têm teses. O que significa isso? Que eles, previamente a começar a investir ou a representar os fundos de investimento de pessoas que colocam dinheiro, das famílias que querem investir, eles elaboram as teses. E as teses muitas vezes são: eu só invisto em empresas de tecnologia. Então vamos dizer que você tem uma empresa que não é de tecnologia. Vale a pena você fazer essa reunião com esse investidor se você já sabe isso previamente? Não vale.
Ou será que não dá para mudar alguma coisa no meu plano, principalmente se eu tiver com papel em branco, e realmente colocar um componente de tecnologia no meu business plan e aí sim ter um discurso muito mais aderente com esse investidor? Então essa pergunta é muito importante e é legal você ter alguém que possa te dar essa resposta que não seja diretamente o investidor, porque geralmente você não vai ter o contato com ele ainda, nem a intimidade para fazer essa pergunta. Vamos falar da duração do seu pitch. Por mais que você tenha um espaço na agenda do seu investidor potencial de meia hora, uma hora, você tem que estar sempre preparado para fazer a sua apresentação no máximo em 20 minutos. Por quê? Vamos dizer que você tenha meia hora. Se você não deixar espaço para 10 minutos de debate, de conversa, de tirar dúvidas no final, você vai estar colocando todo o seu discurso e espremendo a parte mais importante, que é justamente essa parte de interação no final. Então prepare sempre o seu discurso para no máximo durar 20 minutos. Se possível, 15 minutos é o ideal. Se você tiver um bom discurso em 15 minutos, você vai conseguir fazer uma apresentação com calma, quando ela tiver mais espaço, e você vai também facilmente conseguir reduzir ela para 10 ou para 5, dependendo da situação que você se encontra. Um grande segredo para ter um pitch com sucesso é você criar uma conexão logo no início com a pessoa que você está apresentando, também chamado de rapport, o pessoal de vendas usa muito, que é basicamente você quebrar aquele gelo inicial, seja porque você não conhece a pessoa, seja porque você quer realmente uma conexão, mesmo se a pessoa for conhecida. E a melhor forma de fazer isso, se você tem muito pouco tempo, é deixar muito claro que existe um problema e que você tem uma solução. Se você conseguir usar essa técnica do problema-solução, naturalmente na cabeça das pessoas isso gera algo positivo. Você está trazendo uma solução para um problema que ficou claro. Agora, o problema tem que ficar claro. E qual é a melhor maneira de você explicar um problema que ele fique claro? É você colocando um exemplo real, principalmente se isso aconteceu com você. Agora, pensando no dia da apresentação, o que é super importante? Aqueles detalhes ridículos da gente se preparar antes para qualquer armadilha que possa acontecer ali no momento da sala de apresentação. Uma coisa que funciona muito bem é você começar a apresentação fazendo perguntas. Começou a falar, começa com perguntas. Primeira pergunta que é super educada e cria essa conectividade que é muito bacana às vezes. Antes de mais nada, eu queria saber quanto tempo que a gente tem aqui hoje. A minha apresentação vai durar cerca de 20 minutos, tudo bem? Muitas vezes você vai descobrir que a pessoa tinha preparado 15 minutos e você preparou uma apresentação de 20. Olha o desastre que isso vai dar. Nesse momento você vai ter que ser muito flexível para se adaptar e pegar lá aquilo que a gente falou no começo, daquele treinamento de reduzir a sua apresentação de 20 para 10, para 15, para 2 minutos se for preciso. Mas você fazendo essa pergunta, você vai se sentir muito mais calmo durante a apresentação versus você estar no minuto 17 e o cara fala, pô, eu tenho mais 3 minutos, dá para você terminar que eu tenho que atender uma ligação, e te destrói em toda a argumentação final, não deu nem para você chegar no ápice ainda da sua argumentação. Então, uma pergunta simples que mostra até uma empatia, porque a pessoa fala, pô, que legal, ele está preocupado com o meu tempo. Então adapta essa pergunta para o seu estilo, para o jeito que você acha melhor fazer, mas enfim, quanto tempo a gente tem aqui? Será que a gente tem algum tempo depois para perguntas? Eu acho que eu vou levar mais ou menos uns 40 minutos. E a pessoa, não, vai tranquilo que a gente tem mais de uma hora. Opa, se ele te der essa mensagem, você já muda o chip e fala, pô, então se eu tenho uma hora, não adianta eu também fazer uma apresentação extremamente curta de 5 minutos que vai ficar meio... Então já pode abusar dos seus 20 minutos e deixar mais 20 para pergunta e resposta. Sempre é bom planejar para menos tempo do que a pessoa te deu. Outra pergunta legal é quais são as 3 informações mais importantes que eu poderia te dar hoje aqui? Principalmente quando você tem menos tempo. Quando a pessoa já te falou que precisa de 15 minutos, não custa nada você perguntar antes da hora. Então, assim, o que seriam umas 3 preocupações mais importantes que você como investidor tem? E às vezes essa pessoa vai te dar uma orientação diferente daquela que você estava preparado. Ele quer saber, por exemplo, qual que é... Eu só invisto em projetos que têm algum impacto social. Então
Então, se não tiver isso, nem fala comigo. É a tese do investidor que talvez você não conseguiu descobrir antes. Então, é só um disaster check que você pode fazer antes de efetivamente começar o seu discurso. Outra pergunta, então já foram 2 perguntas rápidas, tem que ser curto para isso também não se estender e você perder o fio da meada. Mas existe uma terceira pergunta que funciona também. Tudo bem se eu levar os meus 15 minutos aqui para fazer apresentações e a gente deixa as perguntas para o final? Ou, se você é da pessoa que gosta mais da interação, eu sou já um pouco diferente. Eu prefiro, olha, eu vou ter 15 minutos de apresentação, mas por favor me interrompam se vocês tiverem alguma dúvida no meio e a gente pode debater. Só lembra que isso pode ser mais arriscado se você não tiver habilidade de contornar alguma pergunta que está lá no final da sua apresentação e que você vai simplesmente virar e falar, não, beleza, essa pergunta eu vou abordar ela daqui a pouco, mas deixa eu te explicar antes essa etapa aqui que é muito importante para você entender, talvez essa pergunta já seja respondida, né? Ou seja, não ficar refém das perguntas que eles começam a fazer para você. Outra dica prática no momento da apresentação, é muito comum que empreendedores empolgados acabem querendo avançar enquanto a outra pessoa está falando. Muitas vezes 2 sócios estão apresentando e um acaba invadindo o espaço do outro com a melhor das intenções. Mas isso, para quem está assistindo, muitas vezes não parece legal. Então, defina antes com o seu time, das pessoas que vão lá para apresentar, e escolha um que seja o representante que vai fazer toda a apresentação principal. Claro que isso é flexível e vai ter um momento que você vai poder até dizer, olha, eu vou pedir para tal pessoa explicar essa parte específica aqui de vendas, porque ele teve a experiência, enfim, você vai poder ser mais flexível. Mas, via de regra, é muito legal ter uma pessoa de contato, uma pessoa que sempre vai ser a âncora dessa apresentação, e aí as outras pessoas podem entrar muito mais no momento de perguntas e respostas do que propriamente ficar interrompendo a pessoa principal que está apresentando. Durante a sua apresentação, você vai ter que usar uma arte que nos foi dada, porque nós temos 2 ouvidos e uma boca, que é a arte de escutar. Muitas vezes a gente vai preparado para fazer um pitch, super empolgado, treinou bastante, e a gente tem dificuldade de escutar, principalmente se o investidor vem com uma pergunta um pouco diferente do que a gente estava esperando, ou às vezes até um pouco mais agressiva para ver a nossa reação. Aqui tem uma dica muito importante. O fato de você pegar um papel, uma caneta e anotar se for feita alguma pergunta que você não tem a resposta ali no momento, por exemplo, demonstra para quem está te ouvindo que você é uma pessoa preocupada, que você é uma pessoa que respeita a opinião dos outros e que é uma pessoa que está aberta a aprender. Então, lembre-se disso e vá preparado e faça esse exercício de ouvir, anotar e fala, legal, tomei nota aqui e eu vou trazer isso depois, por exemplo, se for uma pergunta que você não tem ali de bate-pronto. E faça de tudo para que aquela resposta de fato chegue depois. Nem que seja 2 dias depois, não deixa passar mais do que isso, mas de repente você mandar um e-mail, mandar um WhatsApp, ou fazer chegar nessa pessoa que você levou para casa, fez a lição de casa, respondeu aquela pergunta e ele recebeu, vai dar uma ótima impressão para a pessoa de que você é uma pessoa confiável, de que você realmente cumpre o que promete. Né? São pequenas demonstrações simbólicas e não literais de que você é uma pessoa que vale a pena ele virar um parceiro, ou ele ou ela serem os seus investidores, porque é uma jornada de médio e longo prazo. Essas anotações vai ser legal se você não fizer só quando alguém te fizer uma pergunta. Anota se alguém der alguma opinião, alguma sugestão sobre o que você está apresentando. Isso vai demonstrar um respeito e a sensação para a pessoa de que você está dando importância para aquela opinião dela. E mais, no final, na hora que terminar sua apresentação ou a sessão de perguntas, você pega as suas anotações e fala, gente, só posso ter 2 minutos da sua atenção aqui? Eu queria repassar as minhas anotações só para ver se eu captei o resumo da nossa conversa aqui hoje. E muitas vezes isso vai te dar um caminho muito claro de quais serão os próximos passos. Porque na hora de resumir, você vai dizer um pouco
qual é a sua intenção e, de fato, o que foi a sua percepção da intenção deles. Então, por exemplo, vamos dizer que você tem um negócio que ainda está pequeno e o discurso do seu investidor potencial foi: nós precisamos ver como que essa ideia vai escalar, e a gente discutiu durante a reunião algumas formas disso escalar. Você vai, na hora de resumir e de falar o que você anotou para ele, você vai dizer o seguinte: bom, então, se eu entendi direito, a gente vai usar tais e tais táticas para fazer o nosso negócio escalar desta maneira aqui que a gente discutiu. E vou trazer para você depois algum plano de como que eu vou escalar isso. Ou seja, você já está antecipando que você vai querer ter uma próxima reunião e que você está entendendo que a intenção dele de investir num negócio que é altamente escalável está presente no seu plano. Você acatou aquela opinião dele e você, de fato, está mostrando que você vai implementar no seu negócio. Às vezes vai ter alguma opinião que você não concorda, uma direção diferente. É a hora também, de novo, de você reforçar esse ponto e falar: bom, então eu entendi que a sua dúvida foi essa, e só para reforçar de novo, então, vocês entenderam que a gente não faz isso por causa disso, disso, disso. Tá claro? Tá claro. Claro que isso depende muito do tempo que você tem disponível, aí entra o seu bom senso, claro, né? De perceber ali se está todo mundo começando a já levantar porque a reunião atropelou o tempo, você não vai pedir para todo mundo sentar de novo, fica uma situação meio esquisita. Aí cabe a sensibilidade, cabe o nosso jeitinho brasileiro de ser, no bom sentido, né? De perceber ali o que não está falado, quais são as mensagens não faladas que estão sendo passadas pelas pessoas. Isso é super importante também. Quer ver uma analogia boa para determinar o grau de detalhe que você tem que entrar na sua apresentação? Você não pode ser extremamente detalhista demais, nem totalmente abstrato. Você tem que estar no meio termo. Então, numa analogia de guerra, você tem os caças supersônicos que voam numa altura altíssima, em cima da faixa de nuvens. E você tem os soldados que estão na trincheira ali, com a faca na mão, com uma arma na mão, correndo pela terra. Depois você tem aqueles aviõezinhos menores que vão sobrevoando ali o terreno mais próximo da terra, mais distante o suficiente para ver o que está acontecendo. É exatamente esse o espírito que você tem que dar para o seu discurso quando a gente pensa em detalhes. Então eu preciso dar uma visão um pouco mais generalista do meu negócio, do meu mercado, da minha solução, sem entrar no detalhe do detalhe, da faca na mão, correndo no mato e tentando cortar o mato ali e brigar mano a mano, mas ao mesmo tempo não só falando com termos da moda, das startups, de tecnologia e tudo que a gente vê por aí. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. É no meio do caminho que você precisa estar. Você precisa ter suficientemente noção dos detalhes, então você tem os detalhes sim, mas você não vomita esses detalhes na apresentação, senão você perde a atenção da audiência. E você também tem que ter a visão estratégica lá de cima, mas você não pode na apresentação ficar só voando lá em cima, porque eles vão sentir falta de você realmente mostrar que conhece o seu negócio mais no dia a dia, na rua, indo para clientes, conversando com pessoas, sabendo o que acontece, na logística, na parte de tecnologia e tudo mais. Então, um exemplo disso, por exemplo, eu posso lançar um software sem ser um engenheiro que entende de programação. Se eu for uma pessoa criativa, com energia suficiente, eu vou atrair pessoas que entendam disso. Mas eu não posso chegar numa apresentação e simplesmente falar da tecnologia sem ter o mínimo conhecimento daquilo que eu estou oferecendo. Então, antes da apresentação, eu preciso fazer uma lição de casa com o meu pessoal de tecnologia ou com a fonte terceira que eu contratei, com o freelancer, se eu não quiser no começo ter esse custo, e entender minimamente um nível de detalhe ali que seja possível eu poder debater sobre prós e contras dessa tecnologia. Eu não posso estar tão longe da realidade que eu vou ficar só na teoria. Eu vou trazer uma solução tecnológica e o meu terceiro vai desenvolver. Não. Eu sei qual é o valor específico e qual que é o diferencial dessa tecnologia versus outra. Eu não sou engenheiro, não entendo profundamente disso, mas eu sei argumentar o porquê que eu estou usando essa tecnologia e não a outra. E por último, fecha a sua apresentação
com um encerramento que dá o tal gancho para o next step. Qual é o próximo passo dessa conversa que a gente está iniciando hoje? E se for já a segunda conversa, qual que é o gancho que eu vou te dar para a gente marcar a terceira conversa e assim por diante, até a hora de fechar o casamento. Pratique sempre. Não deixe de praticar. Se você ficou 2 meses sem apresentar seu pitch para ninguém, pega o seu cachorro em casa, pede para ele sentar, amarra ele na coleira e faz o seu pitch para ele. Olha no espelho e faz para você, mas não deixe de praticar. E a vida é muito dinâmica, uma empresa em início, uma startup é muito dinâmica, e se você não tiver esse discurso muito claro, com todas as mudanças que vêm ocorrendo, na hora da batalha real ali você vai gaguejar. Uma referência que eu recomendo muito é esse livro aqui, não sei se está ao contrário, é The Perfect Pitch, do John Steele. Ele é publicitário, então ele fala muito dos pitches das agências de publicidade e ele faz várias comparações com cases famosos de advogados e de que forma que eles usaram a argumentação para ganhar casos famosos, que é muito interessante para quem quiser se aprofundar mais ainda nessa arte que é você usar o seu discurso como persuasão para vender uma ideia, um negócio, um produto, o que quer que seja. Então, obrigado e siga acompanhando aí os vídeos, siga mandando seus comentários, tira suas dúvidas. Se não concorda com isso que eu falei, se tiver uma opinião diferente, por favor, eu gosto desse debate, eu quero ouvir o que você achou, me manda essa opinião, eu vou ter o maior prazer em responder. Obrigado, um abraço.